A ciência forense, no fundo, sempre buscou uma coisa: a verdade. Mas e se a ferramenta mais antiga para encontrar essa verdade, o bisturi, não for sempre a melhor? Hoje, a gente vai explorar uma tecnologia que é, assim, revolucionária. Ela permite ver o que é invisível, desvendar segredos da morte, e tudo isso sem fazer um único corte. Essa é a pergunta, né? A pergunta fundamental que move a medicina legal há séculos. E para responder, os especialistas sempre confiaram num procedimento que tem uma história, nossa, uma história antiga e fascinante. A autópsia. O nome já entrega tudo. Vem do grego autópsia, que é literalmente ver por si mesmo. Essa busca direta, física, pela causa da morte. Um verdadeiro pilar da investigação forense. Então vamos começar pelo método clássico, aquele que por séculos foi considerado o padrão ouro, a autópsia tradicional. Ela é o alicerce da ciência forense do jeitinho que a gente conhece hoje. E essa ideia de examinar um corpo para descobrir a causa da morte, ela é milenar. Pensa só, Júlio César. Depois de ser assassinado, um médico da época foi lá, examinou as 23 facadas e concluiu que só uma delas tinha sido fatal. Esse é o poder de ver com os próprios olhos. Mas claro, essa abordagem tem suas limitações. Por ser tão invasiva, ela pode, e olha que irônico, acaba destruindo pequenas pistas justamente enquanto procura as maiores. Isso sem nem falar das questões culturais, religiosas e até dos riscos biológicos para os próprios peritos. E é exatamente aqui que a tecnologia entra em cena. A gente está falando de uma transição do bisturi para o pixel, sabe? É uma nova era na medicina legal que oferece uma forma completamente nova de ver. Essa busca por ver dentro do corpo sem precisar abrir começou há mais de um século. Lá em 1895, Röntgen usou os raios-x que ele tinha acabado de descobrir para achar balas em soldados. Foi o pontapé inicial de uma evolução que, bom, nos trouxe até as tomografias e ressonâncias de hoje. E aqui está o pulo do gato. Essas tecnologias se complementam de um jeito perfeito. Pensa assim, a tomografia computadorizada, ATC, é tipo uma especialista em estruturas duras. Ela mostra ossos, projéteis, com uma clareza impressionante. Já a ressonância magnética, a RM, é especialista em tecidos moles. Ela revela os órgãos com detalhes incríveis. Juntas, elas nos dão uma visão quase completa do que aconteceu. E com essas ferramentas tão poderosas em mãos, a gente chega no ponto central de tudo isso. A união de toda essa tecnologia digital dentro da ciência forense tem um nome: é a virtópsia. O que é a virtópsia, então? Bom, de forma bem simples, ela combina os dados da TC e da RM para construir uma réplica digital 3D perfeita do corpo. É como ter um corpo virtual que os peritos podem explorar, fatiar, analisar, tudo na tela de um computador. E isso não é só teoria, não. O conceito foi testado e consolidado na prática, lá na Suíça, com o projeto Virtopsy. O professor Dürnolfer e a equipe dele usaram essa técnica para solucionar um caso de homicídio bem complexo, provando o valor dela no mundo real logo de cara. O processo todo é super metódico. Primeiro, um scanner 3D de altíssima resolução captura a superfície do corpo, quase como se fosse um mapa topográfico. Depois, ATC e RM mergulham para mapear tudo por dentro. E, por fim, um software super poderoso junta todas essas camadas de informação num único modelo 3D que é interativo. O resultado? Um registro digital permanente, imutável e com um nível de detalhe inacreditável. Certo. Mas como essa nova abordagem digital se sai em comparação com o método tradicional que tem séculos de história? Vamos colocar os dois lado a lado para ver. Olha, as diferenças são bem grandes. A virtópsia não toca no corpo, o que significa que as evidências ficam ali intactas. Os dados são digitais, eternos, e podem ser analisados por um especialista em qualquer lugar do mundo. Mas ela tem suas limitações, claro. O custo é alto e, um ponto crucial, ela é meio que daltônica. Não consegue ver a cor de um hematoma, por exemplo, ou sentir a textura de um tecido. E tem casos em que usar imagens não é só útil, é essencial. Essa citação aqui deixa bem claro. Em casos de tiro, não usar a radiologia para rastrear o projétil pode inclusive invalidar uma investigação inteira. O nível de exigência é altíssimo. E aqui a gente vê a aplicação prática disso. Num caso de tiro, a imagem consegue mostrar a localização exata da bala e qual foi a trajetória dela. Se tiver vários disparos, a imagem ajuda a determinar a ordem que aconteceram, usando uma coisa chamada regra de Puppe, que analisa como as fraturas de um tiro interagem com as do outro. São informações cruciais para reconstruir a cena do crime. Então a pergunta é, a virtópsia vai simplesmente substituir a autópsia tradicional? Bom, a resposta, pelo menos por enquanto, é não.
A relação entre elas é mais uma parceria, uma complementação. Os próprios pioneiros dessa tecnologia fazem questão de deixar isso bem claro. A virtópsia não foi criada para substituir, mas sim para somar, para aprimorar a autópsia convencional, preenchendo as lacunas que o bisturi simplesmente não consegue alcançar. E essa parceria funciona assim, ó. A virtópsia brilha quando precisa mapear fraturas complexas ou trajetórias de balas com precisão milimétrica. Ao mesmo tempo, a autópsia tradicional continua sendo insubstituível para coletar amostras para um exame toxicológico ou para ver a cor de um tecido, que pode dizer há quanto tempo aquela lesão aconteceu. Basicamente, cada uma faz o que a outra não pode. E o futuro, claro, está chegando rápido. Já existem sistemas como o VirtuoBot que estão automatizando o processo. Eles fazem escaneamentos de superfície e até biópsias guiadas por imagem, tudo com precisão robótica. A linha que separa o virtual e o físico está ficando cada vez mais fininha. E tudo isso nos leva a uma questão final. Da observação a olho nu lá na Roma Antiga até a reconstrução digital 3D de hoje, a nossa capacidade de ver a verdade só aumentou. A pergunta que fica no ar é: o que mais a gente vai ser capaz de descobrir quando as nossas ferramentas ficarem ainda mais poderosas?